Você viu o vídeo dele? Silas Malafaia, quase chorando, pedindo a Deus para acabar com os homens maus que estão perseguindo ele. Só que tem um detalhe que ele esqueceu de contar. Enquanto ele gravava esse vídeo pedindo proteção divina, a justiça já tinha o celular dele nas mãos. Já tinha o caderno que ele implorou para recuperar. Já tinha caçado o passaporte dele. E já sabia exatamente o que ele estava planejando. O plano fracassou, antes mesmo de sair do papel. E olha, isso aqui é muito mais grave do que parece. Porque não estamos falando de um simples pastor que errou o timing de um pedido. Estamos falando de um homem que montou uma estratégia de saída e foi desmascarado em tempo real, passo a passo, pela mesma justiça que ele tentava fugir. E não foi só Malafaia. No mesmo período, Flávio Bolsonaro, que se apresenta como o grande candidato da direita para a presidência, resolveu processar 3 deputados para calar quem estava falando do passado dele. O resultado? O tiro saiu pela culatra de um jeito que até os aliados ficaram sem palavras. Eu sei que você já estava cansada de ver esses dois se achando intocáveis. Que você acorda cedo, trabalha duro, paga seus impostos e fica assistindo essa gente agir como se as regras não valessem para eles. Como se houvesse uma lei para você e outra para eles. Pois bem, hoje a história é diferente. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E já que você está aqui, me fala de onde você está acompanhando isso. Adoro ver de onde vem essa galera. Agora, feito isso, então vamos continuar. Para entender o tamanho do que aconteceu, você precisa entender como esse plano foi sendo montado, peça por peça. Durante meses, Alexandre de Moraes guardou uma série de decisões na gaveta. Multas, execuções de penas, condenações que já estavam prontas, mas que ainda não tinham sido acionadas. Muita gente achava que ele tinha esquecido, ou que tinha recuado. Não tinha. E tem um detalhe que quase ninguém percebeu naquele período. A pressão da imprensa para isolar Alexandre de Moraes estava crescendo. Fake news sendo espalhadas. Tentativas coordenadas de fragilizá-lo publicamente. O objetivo era simples: fazer com que ele soltasse o Bolsonaro e recuasse nas investigações dos golpistas. Só que o efeito foi o oposto. Quando ele começou a mover essas peças ao mesmo tempo, penhora de bens, bloqueio de contas, início de cumprimento de penas, o impacto foi imediato. Empresas de transporte bolsonaristas perdendo caminhões, contas bloqueadas, gente que financiou ônibus para o 8 de janeiro começando a pagar a conta na prática. A mensagem era clara: a fila estava andando, e andando rápido. E aí, Malafaia percebeu que a fila estava andando em direção a ele. Porque o que veio antes disso já era grave o suficiente para deixar qualquer pessoa em pânico. Uma operação de busca e apreensão na casa dele. O celular tomado. Um caderno apreendido, que ele disse ter anotações bíblicas, mas que o deixou em pânico de um jeito que nenhuma anotação bíblica justificaria. Afinal, se é só versículo, você pega outro caderno e recomeça. A tecnologia está aí para isso. O passaporte foi cassado também. Sem passaporte, sem como sair do país por meios convencionais. Aí foi quando o plano começou a tomar forma. E tem um detalhe sobre esse avião que revela mais do que qualquer vídeo que ele gravou. Só um detalhe antes de continuar com o assunto. Tem gente que assiste, concorda, sente indignação, mas continua sem saber organizar tudo quando precisa falar. E tem gente que já guarda esse tipo de material por perto e nunca é pega desprevenida. Se você prefere estar nesse segundo grupo, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado. Vamos seguir. Malafaia fez um vídeo. Disse que estava orando a Deus para que tocasse em alguém e ajudasse ele a conseguir um avião novo.
que o avião atual, de 1985, estava velho, que era uma ferramenta de trabalho, que ele precisava renovar essa ferramenta. Ferramenta de trabalho. Aí a internet foi lá ver o trabalho que esse avião fazia. Dubai, resorts de 5 estrelas, jet ski com Bolsonaro, piscina natural, hotel com vista para o mar. Muito trabalho, de fato. Só que o problema não foi só a ironia. O problema foi o contexto. Porque quando você é réu, está sob investigação, teve o passaporte cassado e de repente aparece pedindo um avião novo, mais moderno, mais potente do que o atual. Isso chega nos lugares errados muito rápido. E chegou. A repercussão foi imediata. Matérias começaram a conectar os pontos. Pastor investigado, sem passaporte, pedindo avião. A leitura era óbvia para qualquer pessoa que conhecia o contexto. E foi exatamente essa leitura que chegou a quem importava. A STEP, estrutura responsável por monitorar tentativas de fuga de investigados, passou a acompanhar os movimentos de Malafaia com redobrada atenção a partir desse momento. Qualquer indício concreto de tentativa de fuga com avião, e a cadeia deixa de ser uma possibilidade para virar destino imediato. E foi aí que o plano desmoronou de vez. Malafaia percebeu que tinha se exposto. Gravou um segundo vídeo, dessa vez furioso. Disse que nunca pediu avião para ninguém, que a imprensa estava distorcendo tudo, que era uma calúnia, que era perseguição religiosa. Mas perceba o que ele estava fazendo. Tentando apagar um rastro que já tinha sido visto por todo mundo. O vídeo original existia. As imagens das viagens existiam. A timeline existia. Só que raiva de quem foi pego não é defesa. É confirmação. Você que trabalha a vida inteira e mal consegue fechar as contas no fim do mês, sabe o quanto custa manter um avião particular? Combustível, piloto, hangar, manutenção, aeromoça. Tudo bancado por fiéis que acreditavam estar contribuindo para uma causa de fé. E ele ainda queria um novo, mais potente, com mais autonomia. Isso é o tipo de coisa que só acontece quando você tem certeza de que ninguém vai te cobrar, que os fiéis vão continuar doando, que o patrimônio continua crescendo e que as regras que valem para todo mundo não valem para você. O plano fracassou, mas o que a justiça já tinha nas mãos era muito mais grave do que o avião. Pera aí, porque essa parte muda tudo. O celular de Malafaia foi apreendido. E ele não ficou nervoso à toa. Em vídeo, ele pediu publicamente, que nada fosse vazado do aparelho. Disse que lá dentro tem palavrões, tem xingamentos. Agora pensa comigo, um pastor, um homem que se apresenta como referência moral e espiritual para milhões de pessoas, pedindo em vídeo para que o conteúdo do próprio celular não vaze. Isso não é humildade. Isso é desespero. E tem xingamentos ao próprio Bolsonaro, à família de Bolsonaro. O mesmo pastor que aparecia ao lado de Bolsonaro em todos os eventos. O mesmo que fazia vídeos em defesa do governo. Nos bastidores, xingava quem ele defendia em público. Isso não deveria surpreender, mas surpreende mesmo assim. Porque confirma algo que muita gente já desconfiava. As alianças desse campo não são construídas por convicção. São construídas por interesse. E quando o interesse muda, a máscara cai. E tem mais. Um dos financiadores do 8 de janeiro, alguém que bancou ônibus para levar manifestantes a Brasília, foi condenado a 14 anos de prisão e já começou a cumprir a pena. 14 anos. Por ter financiado transporte. Só transporte. Malafaia não financiou transporte. Malafaia estava num nível muito acima disso na cadeia de influência e mobilização política daquele movimento. Era uma voz de convocação. Era uma referência pública que legitimava o que estava acontecendo. Isso tem peso jurídico. E ele sabe disso. Ele sabe disso.
Os advogados deles sabem disso. E Alexandre de Moraes sabe disso. As multas dos golpistas chegam a fortunas no total, valores milionários que estão sendo executados agora, na prática. Empresas que tinham dezenas de caminhões perderam tudo. Contas bloqueadas, bens penhorados, patrimônio destruído. E essa roda está girando. E o nome de Malafaia está na fila. Quando você olha para tudo isso junto, o celular, o caderno, o passaporte, o avião, a fila de execuções, você entende por que ele está desesperado. Não é paranoia, não é perseguição religiosa. É alguém que sabe exatamente o que está documentado e que percebeu que o tempo está acabando. Isso aqui não é especulação. Isso é o que a própria justiça já tem documentado. E ele sabe disso melhor do que ninguém. Por isso, o desespero com o caderno. Por isso, o desespero com o celular. Por isso, o avião. Respira um segundo. Porque agora, a história muda de personagem. E o que aconteceu no mesmo período, com outro nome, em outro palco, é tão grave quanto tudo isso que você acabou de ouvir. Talvez até mais. E é exatamente por isso que tanta gente se confunde quando esse assunto aparece. Uma peça sozinha nunca mostra o tamanho real da história. Para quem quiser ter isso reunido de forma mais clara, eu deixei um presente na descrição e também no primeiro comentário fixado. Mas continua comigo, porque ainda tem mais. Flávio Bolsonaro decidiu processar 3 deputados: André Janones, Lindbergh Farias e Ottoni de Paula. A lógica era simples: processar, intimidar, calar. Quem fala mal, paga na justiça. Quem fala mal, some. Só que aconteceu exatamente o contrário. Janones e Lindbergh fizeram um vídeo juntos, diretos, sem rodeios, deixando claro que não iam recuar. Disseram que nem começaram ainda, que o que foi dito era só uma amostra do que estava por vir, e que tinham imunidade parlamentar para continuar falando, o que significa que o processo de Flávio não tinha onde se sustentar. Mas a resposta que realmente surpreendeu não foi a deles. Foi a de Ottoni de Paula. Ottoni de Paula é deputado de direita. Não é petista. Não é adversário ideológico de Flávio. É alguém que deveria, em tese, estar no mesmo campo político. E mesmo assim, foi a público e disse, com todas as letras, que toda a política do Rio de Janeiro sabe que Flávio Bolsonaro comandava politicamente os hospitais federais durante o governo do pai. Que o esquema de corrupção, superfaturamento e apadrinhamento que aconteceu nesses hospitais passava por ele. Que qualquer deputado que quisesse alguma coisa no Rio naquele período precisava tirar o chapéu para Flávio Bolsonaro. Pensa no peso disso por um segundo. Não é a esquerda falando. Não é um adversário com interesse em derrubá-lo. É alguém do mesmo lado, que declarou apoio a Ronaldo Caiado, não ao Lula, dizendo publicamente que o esquema existia e que todo mundo sabia. Eu já vi esse tipo de movimento antes. Quando um político processa quem fala mal dele, ele não está confiante. Ele está desesperado, porque quem tem a verdade do lado não precisa calar ninguém. Deixa falar, porque a verdade se defende sozinha. E tem um detalhe que torna isso ainda mais grave. Ao acionar a justiça, Flávio abriu uma porta que ele queria manter fechada. As provas da rachadinha existem. Foram anuladas por uma questão processual. O juiz que quebrou o sigilo não fundamentou bem a decisão, segundo um desembargador do Rio. Mas as provas em si existem. Os depósitos em dinheiro vivo na loja de chocolate. Os valores abaixo de R$ 3.000 para não acionar o sistema de identificação. O caixa eletrônico dentro da própria Assembleia Legislativa usado para esses depósitos. Tudo isso existe. E dentro de um processo judicial, onde os deputados têm imunidade parlamentar e podem apresentar o que quiserem como embasamento, essas informações voltam à tona de forma legítima. Na prática, Flávio entregou aos próprios adversários o palco que eles precisavam para jogar tudo isso na mesa de volta.
Flávio não calou ninguém. Flávio deu munição para todo mundo. Mas tem mais uma camada nessa história. Quando você olha para as alianças que Flávio está construindo agora, percebe algo que vai além da política. Percebe o retrato de alguém que está se movendo por sobrevivência, não por convicção. Sérgio Moro. O mesmo Sérgio Moro que saiu do Ministério da Justiça dizendo publicamente que Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal para proteger o filho da investigação da rachadinha. Esse mesmo Moro agora está no PL, apoiando Flávio. O homem que acusou o pai de proteger o filho de um crime agora apoia o filho como candidato à presidência. Pensa na contradição disso. André Marinho, humorista que chegou a dizer em podcast que se arrependia de ter apoiado Bolsonaro, que Bolsonaro havia traído quem acreditou nele. Esse mesmo André Marinho agora recebe o apoio de Flávio para o governo do Rio. Alguém que vomitou na cara do bolsonarismo publicamente e agora está dentro da tenda. E tem ainda a mulher trans que Flávio chegou a processar por acusações que ele classificou como mentira. Essa mesma mulher se filiou ao PL e será candidata pelo partido de Flávio. Olha isso com calma, porque tem algo que une todos esses casos. E quando você enxerga, não dá para desviar. O que une todas essas alianças? Nenhuma tem fidelidade, nenhuma tem militância, nenhuma tem coerência ideológica. Todas foram construídas por conveniência. E conveniência, na política, dura até o primeiro obstáculo sério. Quando chegar o momento de pressão real, e ele vai chegar, esses aliados não vão segurar nada. Vão se dispersar na mesma velocidade com que apareceram. E agora olha para o detalhe que une os dois personagens dessa história. Silas Malafaia, que esteve ao lado de Bolsonaro em absolutamente tudo, que fez vídeos em defesa do governo durante anos, nunca declarou apoio a Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. Nunca. Pensa no que isso significa. O pastor que conhece os bastidores dessa família melhor do que a maioria, que sabe o que está documentado, o que circula nos corredores, o que existe, mas ainda não veio à tona, que esteve presente em momentos que o público nunca vai ver. Esse homem não topou embarcar nessa candidatura. E quando alguém que participou de tudo não quer se sentar nesse barco, é porque sabe que o barco tem furo. Os dois estão no mesmo campo. Os dois estão no mesmo momento de colapso. Um com o plano de fuga desmascarado, monitorado, sem saída à vista. O outro com a candidatura rachando antes de começar, com aliados que são inimigos disfarçados e com provas que vão surgindo exatamente nos momentos mais inconvenientes. E o que vem pela frente para os dois pode ser muito mais urgente do que qualquer um deles está admitindo publicamente. O plano fracassou. Não porque alguém teve sorte, não porque foi coincidência, mas porque quando você monta um esquema em cima de mentiras empilhadas, qualquer peça que sai do lugar derruba tudo ao redor. Malafaia chegou até aqui achando que o passaporte cassado era o maior problema, que bastava um avião novo e uma janela de oportunidade. Só que a justiça não estava esperando o avião. Estava esperando o movimento. Flávio chegou até aqui achando que processar quem fala é a mesma coisa que provar que quem fala está errado. Só que na democracia, calar não é vencer. E quando você puxa o fio errado, o novelo inteiro se desfaz. E o que os dois têm em comum, além do campo político, é exatamente isso. Os dois subestimaram o quanto as peças que já estavam no tabuleiro podiam se mover contra eles. Malafaia subestimou o celular, o caderno, a exposição do avião. Flávio subestimou a imunidade parlamentar dos deputados, a coragem de alguém do próprio lado falar o que todo mundo no Rio já sabia. A pergunta que fica, e que ninguém ainda respondeu de vez, é: o que Alexandre de Moraes vai fazer com o que tem nas mãos agora? Porque as decisões que ficaram na gaveta meses antes de serem executadas mostraram uma coisa: ele não age por impulso. Ele age
quando o momento é o mais certeiro possível. E esse momento está chegando. Isso é o que me preocupa. E acho que deveria te preocupar também. Não pelo lado deles, mas pelo que vem depois. Porque quando esse capítulo fechar, vai abrir outro. E esse próximo pode mudar o jogo de um jeito que ninguém ainda está calculando direito. Há movimentos acontecendo agora, nos bastidores do STF, dentro do próprio campo da direita, e na fila de execuções que Alexandre de Moraes ainda não acionou, que vão definir o que acontece com esses dois personagens nas próximas semanas. Antes de você ir a lugar nenhum, preciso te fazer uma pergunta. Na sua opinião, Malafaia vai ser preso antes das eleições de 2026? Manda aqui nos comentários. Quero ler a sua resposta. Valeu para o pessoal de Minas Gerais que tem comentado em peso por aqui. Vocês são demais. Se essa análise fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente que precisa entender o que está acontecendo de verdade no Brasil. Compartilha com alguém que também quer saber. E se você ainda não está inscrita, se inscreve agora e ativa o sininho, porque as próximas análises vêm carregadas e você não vai querer perder. Tem um vídeo aqui no canal que mostra em detalhes como Alexandre de Moraes está conduzindo os próximos passos contra os golpistas que ainda estão soltos. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Vai direto lá, porque essa história continua. E a parte mais importante ainda está por vir. Antes de encerrar, deixa eu te falar uma coisa importante. Depois de um vídeo como esse, muita gente sai com a sensação certa, mas sem o material certo. E isso faz diferença, porque amanhã, quando esse assunto voltar, alguns vão estar preparados e outros vão ter que tentar lembrar de cabeça. Para você não ficar no segundo grupo, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.